boa noite. Já vou dar o tchauzinho para quem tá entrando aqui em primeiro, hein? Quem é que pediu para conversar aqui comigo? Vamos ver, vamos ver. Boa noite, pessoal. Esperando hoje o nosso host preferido, professor Omar. Então é que não está ativando aqui o... Ah, agora vamos ver. Tá meio devagar aqui hoje. Não apareceu. Tudo bem, pessoal? Hoje, então, enquanto o Omar tá chegando na área, a gente vai discutir um pouco de clínica, né? Como aqui é um Instagram, a gente não pode... Já ele tá entrando com a gente, conectando. Fala, Omar. Tudo E bem? aí, Fábio? Tudo É... bem, gente? Boa noite. Peraí, deixa eu mexer aqui na iluminação que tá meio... Melhorou? Olha, o cara tem vários tipos de iluminação. Olha que É, diferença, hein? Lá no início era tudo adaptado, agora... Vocês estão tá. vendo que ele tem mó carqueado aí, né? O cara que mais faz live no Brasil hoje é o Omar. Para conseguir conversar com ele agora, a gente tem que olhar a agenda dele, ver se pode, ver se Eu não boto a pode. agenda aí direto. Tô mudando aqui, ó, tentando a iluminação melhor. Essa aí tava boa, anterior. Qual? Essa. Essa? É. Então, beleza. E aí, como é que estão as coisas? Todo mundo aí cansado já de ouvir Covid ou estão prontos para mais? Não, o pior é que não tem como cansar, né? Porque quando você acha que aprendeu alguma coisa, bluf, reviravolta, tudo muda, não dá pra ficar... Isso aqui, você sabe o que tá me parecendo com Covid? Bolsa de valores. Não dá pra É, você chegar um dia, achar que entende e relaxa uma semana, não. Olha amanhã, olha de novo, porque é impressionante a verdade. reviravolta, né? Verdade, tá assim mesmo, tá assim mesmo. Falando nisso, né? A gente ainda, o pessoal tá entrando, aliás, estou impressionado, hein, Fábio? 50 alunos já online e a gente nem divulgou, né? Porque, vou contar aqui para vocês, era para ter saído aquele nosso anúncio que a gente sempre faz, né? Só que o Henrique se enrolou. Ah, o gato dele pegou esporotricose. Ah, não E, era. Foi um drama, é, não tinha e aí ele levou o esporotricose. gato. Olha só o que vocês acham disso. Vamos fazer uma enquete aqui agora. O Henrique, que vocês conhecem bem, tem um gato e o gato, segundo o veterinário, está com esporotricose, está com sarna, ainda tinha um problema genético, sei lá, um problema embrionário. E aí o que o Henrique fez? Detonou com o gato. Sei lá o que ele fez, largou lá o gato, né? O filhinho dele está inconsolável e a mulher dele também, todos querendo dar uma detonada no Henrique. E Henrique não conseguiu fazer aqui a nossa chamada de hoje. Mas apesar disso, você vê que o mundo real ele se choca com o mundo digital, né? Apesar disso, nós temos aí nosso público cativo, o pessoal está entrando, bem-vindos, né? Então, apesar das potricoses do gato do Henrique, nós já estamos aí com casa cheia. Ó, a É, Janaína já tá falando maldade com o Henrique. olha só, o Henrique entrou agora. Então, o Se Henrique, defenda aí, Henrique. antes que fique algum mal entendido, é o seguinte, eu estou dizendo que, apesar de que a gente não fez a divulgação como deveria do nossa live de hoje, normalmente a gente faz aquela chamada bonitinha que bota no stories e tal, o pessoal está comparecendo em peso, estamos com quase 100 dermatos, colegas online. E eu estava contando que a razão disso foi que o seu gato pegou esporotricose, sarna e ainda tinha um defeito genético, segundo o seu veterinário. E que a forma com que você encontrou para resolver isso foi a forma mais humana possível. Você detonou com o teu gato, ao invés de você tratar o seu gato. E vamos fazer uma enquete aí. Quem acha que o Henrique tomou a medida correta durante a quarentena? Vamos votar aí. Pode botar. Henrique Você sabe que merece. eu sou enviesado nessa resposta, né? Não, mas ele não detonou, ele devolveu.
Ele Vou devolveu. aliviar, vou Ele devolveu o aliviar. gato depois que ele ficou um ano com o gato. Todo mundo já gostava do gato, ele devolveu. Hum, enfim, tá bom. Tá bom. É isso aí, Henrique. O Henrique tá aí firme, forte. E aí, gente, é o seguinte, olha só, antes da gente entrar nos casos, lembrar que amanhã, nós temos a última parte do simpósio Dermato-Covid, Internacional Dermato-Covid. Antes do amanhã, Foi, fala de ontem. Que ontem, bom, que dia, né? bombou, né? Foi Que dia. sensacional, sensacional. A gente ontem teve um público aí sempre superior a 850 dermatos, foi por aí, né? Eu falo dermatos, mas eu sei que nem todo mundo é dermato. A maioria, mas 850. 850 foi o público médio, teve pico até mais alto, né? E o pessoal se animou muito, é natural, né? A parte clínica foi muito legal, né? A seleção que a gente fez dos palestrantes nas diversas áreas foi show, porque eles realmente se comunicam bem, prepararam um material muito bacana. Esse material a gente já está preparando, já está editando. Henrique, Fabiana né? falando aí que foi espetacular ontem, ela concordando com a gente. Que bom, hein? Que bom. E agora depende do Henrique, vocês podem agora comprar dele, que essa é a parte dele, né? Ele vai editar, vai botar uma capinha bonitinha e tal. Isso vai estar numa playlist, o pessoal do curso já vai ter acesso. E aí tem mais amanhã, né? Então amanhã, imperdível também, porque a gente vai falar de diagnóstico e tratamento e persistem as questões todas. Na verdade, persistem não, elas se aprofundaram. É mais complexo ainda. Quando a gente fez 2 meses, 1 mês e meio atrás, a nossa webinário sobre tratamento, a coisa era mais, não era tão complicada quanto agora. Tem novos dados de hidroxicloroquina, de cloroquina, de ivermectina, muita coisa. E aí a gente selecionou um pessoal muito bacana para fazer essa aula com vocês amanhã. Vocês vão ter uma grata surpresa. Gente que vai realmente falar com o coração pró e contra. Então acho que vai ser muito legal amanhã. Não percam, começando às 7 horas da noite, de 7 às 10. A gente vai fazer a terceira parte do simpósio Dermato-Covid, entendeu? E com novidades, né? Você sabe que quando o círculo ele é bem alimentado, motivação gera motivação. E o Omar está incansável. Estamos Já todos, me né? arranjou mais trabalho aqui e para ele Estamos também. Pelo todos. menos é para gente, né? Não é trabalho colateral. Estamos todos, estamos todos. É bom para manter a nossa cabeça, gente, funcionando bem, né? Então, a gente tem que se manter ocupado. Todo mundo aqui é ocupado, está acostumado com uma rotina corrida, para lá e para cá. Ficar em casa, parado, é bom uma semana, depois você não aguenta, né? Então, a gente já arranjou coisa para fazer, vocês estão aí junto com a gente, então é ótimo. E ontem a gente, então, teve a ideia de trazer os casos clínicos que vocês tivessem para a gente discutir. A gente recebeu 3 casos clínicos bem legais, tá? Que é a base da nossa live de hoje. Então, o que a gente fez? Não dá, a gente não pode colocar caso clínico, né, foto de paciente, aqui na live, né? Por razões óbvias, não pode. Senão o dono lá do Facebook, o Mark Zuckerberg, E olha que tá ele é aí casado com um pediatra, é? Ele não perdoa os médicos, não. não perdoa e ele, inclusive, você já conhece essa história, já virou lenda urbana. O Fábio teve o seu Instagram detonado, torpedeado pelo Zuckerberg, porque teve a ousadia de colocar um pinto no ar. Na verdade, na verdade não era exatamente um pinto, era a gente fez uma live de dermatofitose, aula de dermatofitose, e tinha uma foto, já ficou famoso isso, né? Uma foto de uma dermatofitose de comprometimento mais fundo, dérmica, que pegava a área genital. E ele, sem querer, postou. E aí tomou ferro, né? Então, a gente não pode botar aqui. O que a gente fez? Qual que é a saída para isso? A gente postou no grupo de Telegram. Grupo de Telegram, todo mundo que está lá é médico, né? Lembrem-se que vocês tiveram que passar por aquela checagem, CRM e tal. Primeira coisa. Segunda coisa, ele não é hackeável. E aí ali a gente pode disponibilizar artigo e tal. Então, hoje cedo, eu já coloquei para vocês uma foto muito legal. Quem mandou foi a Carminha, minha colega de turma, lá de Vitória, está acompanhando a gente sempre aqui. E ela mandou um caso muito interessante, com uma lesão de dobra. Então é só vocês olharem lá no grupo. Eu até me enganei e coloquei também sem querer no grupo de dermatoscopia, mas é porque eu me animei e acabei botando os dois. Os nomes dos grupos são parecidos. E eles adoraram, né? E O eles pessoal da adoraram. dermatologia. Eu achei que a Manuela ia me dar bronca, que o pessoal da dermatoscopia ia ficar chateado. Começou todo mundo a me perguntar sobre
que era, como é que ia ser, eu mandei artigo logo, então o pessoal gostou pra caramba. Não deixe, dê uma olhada lá, porque a gente vai discutir esse caso, mas é bom vocês olharem antes, né? Então, além disso, tem mais 2 casos. Bom, a história dessa paciente, é uma paciente de sexo feminino, testando positiva para Covid, já internada há 3 semanas, é uma senhora com 69 anos, 3 semanas internada com Covid, forma grave, com manifestação pulmonar. Eu tenho até as T6, a Carminha me mandou as T6 também. Como TC de tórax é uma coisa que a gente, como dermatologista, não tem tanta prática de ver, eu acabei não postando, mas posso postar quando terminar aqui a live. A TC dessa paciente mostra o padrão em mosaico que nós discutimos ontem, o Crazy Pevin, né? Foi mostrado ontem na aula do Dr. Zé Labres e que nós vamos reforçar amanhã numa aula de diagnóstico de imagem de Covid. Então amanhã vai ter mais, tá? Então, Crazy Pevin em inglês ou padrão em mosaico. Muito bonita. Depois eu posto lá para vocês verem. Então a gente tem a clínica, tem a TC, o paciente tem PCR positivo, sorologia positivo, já está internada há 3 semanas. 3 semanas. Com alteração chama de oxímetro, com tosse, Saturação, com né? febre, né? E começaram para a paciente antibiótico junto, porque provavelmente estava evoluindo para infecção bacteriana concomitante, e ela desenvolveu aquela erupção que está na foto, né? Bilateral e simétrica, pegando dobras, eritema descamativa pruriginosa, mas sem a lesão em si, ela tem as alterações da COVID sistêmicas, mas ela não tem, esse tipo de erupção não tem impacto sistêmico, não é como a necrólise epidérmica tóxica ou, enfim, outras. A gente pode aproveitar porque a gente vai falar um pouco de diagnóstico diferencial com as outras Tinha fármacos, né? informação laboratorial? Alguma? Olha, não, leucopenia, Não. Tinha leucopenia, leucopenia. acho que tinha alteração, agora você me pegou, não sei se ela me passou alteração de dedímero, enfim, mas os dados fundamentais são Porque eu vou te esses. falar a minha impressão clínica. Vamos lá. Eu geralmente não gosto de história. Geralmente eu gosto. Racha, eu acho que é uma das poucas situações que a ausência de história atrapalha muito. Mas mesmo assim, essas erupções muito agudas, né? A história ela dá uma direcionada e a contextualização ela é fundamental. Mas eu sempre gosto de ter a minha impressão isenta. Você sabe que quando você não tem informação, você vai construindo com o mínimo de poluição, né? Às vezes mais difícil, às vezes mais fácil. E o que me chamou foi aquela lesão da axila dela, porque aquilo para mim é uma axila que teve muita pústula e as pústulas romperam por conta do padrão da descamação. E junto com aquelas placas que ela tinha no pescoço, mas no tronco, aquilo me lembrou, de uma certa forma, uma fármaco com padrão AGEP. Assim, isso foi foi a minha primeira impressão que veio, né? E você ter me dito que apareceu depois da antibiótico terapia, aí já é um dado, né? Que É. reforça a minha Olha, hipótese inicial. antibiótico terapia que foi feita na paciente foi claritromicina. Tá? Só mais um dado. Foi claritromicina. Não é não é o mais comum, mas É. foi o que me chamou a atenção, né? Você sabe, a gente não chegou a discutir ontem isso, mas as manifestações dermatológicas elas estão muito baseadas em alteração histológica e nexo temporal, né? Hoje. Então é assim, repetição de padrão, nexo temporal e alteração histológica. Aí a gente está vendo e está encaixando dentro do contexto de Covid. A gente até tem algumas lesões em que você tem alteração que lembra
Crazy Vou Pad. fazer assim, ó. Voltou? Eu tô com o celular agora, que eu fiquei sem luz. Olha como é que eu tô aqui no... Tá no escuro. Ah, então, olha aí, É, gente. O tô Fábio é aqui um sem cara luz guerreiro. nenhuma. Ele tá sem luz. Ó, então vocês vão acreditar em Não- mim aí. Eu tô aqui com luz, mas ele tá no escuro aí porque ele tá faltando luz lá em Manaus. Tá travando? Voltou? Voltou. Je- Voltou a luz do... Mas eu tô usando agora o do celular aqui. Vamos ver se Ah, vai beleza. melhor. Beleza, então olha só, eu fiquei adiantando aí um pouquinho enquanto você estava fora do ar, né? Esse paciente, então, tem manifestações de TC que classificam ele num grau 4, se vocês lembrarem da aula de ontem, existem 4 graus de alteração pulmonar, né? A mais grave, chamado Crazy Pevin, ou padrão em mosaico, que é a tradução em português, e eu estou falando isso aí, batendo bem nesse ponto, para que a gente não passe vergonha. Não tem porquê nos dias de hoje o dermatologista, não, eu só vejo pele. Não pode mais ser assim. O Fábio sempre fala isso, eu vou reiterar. Hoje a gente tem que saber se virar. Então, no meio de uma pandemia, o cara, você ouve falar padrão em mosaico na TC, porra, não sei o que é isso, não pode ser assim, né? Então, gente, ó, é por isso que vocês estão aí, né? Então, padrão em mosaico, Crazy Pevin, grau 4 de alteração pulmonar, grave. Então, a paciente provavelmente evoluiu. Esse detalhe eu não sei exatamente se foi feita hemocultura, alguma coisa, mas ela evoluiu com talvez infecção bacteriana e começaram claritromicina para ela. Claritromicina é um antibiótico não muito comum, né, do nosso uso diário, mas que pega bem alguns bichos esquisitos, né? Eu posso falar isso porque eu tive hemófilos influenza, eu tive pneumonia por hemófilos, peguei uns 4 anos atrás e tratei com claritromicina. Aí, para meu azar supremo, acho que eu já contei essa história, ano passado eu tive outro quadro pulmonar antes da Covid. Fui para Nova York dar uma aula, passar lá uns dias e tal, e desenvolvi depois um quadro pulmonar progressivo. Eu e minha esposa, a gente tinha ido para Nova York. Bom, resultado dessa história. Peguei legionela pneumófila. Legionela. Porra! E aí tratei com claritromicina. Eu usei claritromicina 2 vezes nos últimos 2 ou 3 anos. Mas recuperei bem, graças a Deus, tanto é que eu tô É, aqui, né? E legionela é grave, ó. A Janaína falou, legionela. Legionela pneumófila. Bom, então, claritromicina a pega esses gente dois usa muita bichos, né? claritromicina aqui para micobactéria típica, né? Então, Uhum. algumas combinações Então, um de antibiótico tratamentos. tranquilo, viu? Usei, não tive efeito colateral. Mas essa paciente da O que foto queixam teve. muito aqui de claritro é alteração gastrointestinal. Tem Eu gente vou te que. falar, eu fiz 1 grama por dia, 500 miligramas de 12 em 12, não tive nada. Tive que tomar 15 dias. Nas 2 situações não tive nada. E foi fantástico, me levantou. Só que essa paciente que está lá, a foto no Telegram, e o pessoal que está perguntando qual é o Telegram, vocês precisam entrar no nosso grupo de Telegram, onde a gente pode passar essas informações mais Eu técnicas. acho que Quem você ainda botou não no da está, turma. Você quem ainda botou não no da está, manda turma, um né? direct para o Pele Digital, ou para mim, ou para o Fábio, que a gente bota vocês no grupo de Telegram. Bom, Henrique, repassa para o do dermatologia infecciosa as informações e os questionários, que a gente acabou que botou só no da turma esse. A gente não sei. botou Bom, no geral. e aí, gente, é o seguinte: essa erupção bilateral simétrica, pegando só dobra, ela foge do padrão que se espera para uma farmacodermia. Será que essa lesão pode ter sido Covid mediada? Tem sido descrito, Fábio, alguns quadros, alguns casos de lesões em dobras durante a Covid, né? Simulando, inclusive, dermatite atópica. Eu tenho uma paciente com lesão de prega anticubital, só prega anticubital, bilateral, que você olhando parecia realmente uma dermatite atópica, mas era um paciente que estava com 20 anos, que nunca teve quadro respiratório, não tinha história de rinite, não tinha marcha atópica, não tinha asma, não tinha história familiar, a lesão coçava pouco, e aí é lembrar que dermatite atópica, o diagnóstico é clínico e se baseia em 3 critérios básicos, né? História familiar, distribuição típica da lesão e prurido. O paciente tinha prurido, mas pouco, tinha localização típica, mas não tinha o resto, né? Então, acreditei, Covid mediado. Nesse caso da foto que a gente mandou, a lesão estava temporalmente relacionada à droga. E aí, você mantém essa tua proposta da AGEP ou quer mudar isso aí? Então, vou botar argumento contra e argumento a favor. Pode? Pode os dois? Vamos lá.
Foi comentado aqui que droga não gosta de dobra. Depende. Inclusive, você usou o termo, tem o SDRIF, ou a síndrome de babuíno antes, né? Depois a gente mudou para SDRIF, e o F é de flexural. Então, ele gosta, sim, de dobra, dependendo do padrão. Reforçando ainda a ideia, tem um vírus, né, que gosta e está associado a SDRIF. Então, a gente conhece... por isso que eu gostei muito do Oswaldo ontem. O neuro é mais esperto que a gente. Eles usam o termo parainfeccioso, porque no parainfeccioso você fica bem vaselina na história. Bem vaselina. E a gente já viu que a indução imunológica do vírus é muito grande, né? E aí você tem situações em que o vírus ele aumenta o risco de farmacodermia. A gente vê isso em HTLV, a gente vê isso em HIV, a gente vê isso em parvovírus, que está associado a SDRIF. Então, e vê na DRESS, né? Vê na DRESS muito. Tem casos, inclusive, em que Steven Johnson e herpes estão presentes juntos e você não sabe se está junto, se está separado. E aí a pergunta é, será que o coronavírus não induz, não aumenta o risco de farmacodermia? Eu acho que é uma possibilidade e é uma forma da gente enxergar, né, o vírus. Ou seja, não necessariamente a doença viral é da pele, mas a doença imunológica secundária à reação ao vírus faz com que os órgãos imunológicos reajam mais. Por isso que o neurologista quer o quê? Ele quer acompanhar por meses, porque dependendo do tipo de lesão neural demora para aparecer, porque algumas coisas não aparecem na hora, né? Vai dar uma lesãozinha axonal, que só vai dar sintoma um tempo depois. Então, eles acompanham mais, demoram mais para ver. A gente vê logo, né? A gente sim, vê logo, pele recupera logo, se multiplica rápido. Então, me parece uma fármaco. Vamos ver se o inglês do Henrique tá bom? Porque ia ser legal se a gente pudesse. Tem um pessoal perguntando o que é SDRIF. Escreve S-D-R-I-F. É um acrônimo, né? É um acrônimo, é. Henrique, vamos ver como é que está no teu inglês aí. Symmetrical Drug-Related Intertriginous and Flexural Exanthema. Em bom português, vamos botar em português, né? Que é mais fácil para o Henrique. Exantema intertriginoso e flexural simétrico relacionado à droga, chamado de SDRIF, e que originalmente foi descrito já há uns anos atrás com o nome de síndrome do babuíno. Por que isso? Porque o babuíno... Henrique, olha só, isso aí, você podia conseguir pra gente aí uma foto de um babuíno para o pessoal lembrar. Pô, se botar o babuíno aqui, a gente vai levar outro bloco. Babuíno é a bunda do babuíno vermelha, não pode, é verdade. Aí a gente tá lascado. Olha só, você sabe que quando eu fui lá, eu tenho uma história legal com o babuíno, que lá na África do Sul, quando você vai lá no Cabo da Boa Esperança, tem umas prainhas lá e tem praia cheia de babuíno. E não teve uns babuínos que ficaram seguindo a gente e eles ficam querendo roubar as tuas sacolas, as coisas que você carrega, e você fica com medo, né? Porque os caras têm uns dentes e é um bicho gigantes. Agressivo, né? É grande o macaco, né? É grande o macaco. Parece uma criança de 10 anos de idade, só que o parrudão, né? Então, parrudão, um dentão, né? A gente ia... um canino ali que põe terror. Então, o babuíno, gente, é aquele macaco feioso que vive na terra, né? Ele não é de árvore, não, tá? Ele não tem cauda. Acho que ele não tem cauda. Ele não tem o rabo, né? E ele tem a bunda muito vermelha, ele tem as dobras dele meio sem pelo e vermelhas, né? Então, aqui a região axilar, região inguinal e a nádega, né? O perianal. E, então, perceberam esse padrão, esses pacientes que fazem a síndrome SDRIF, ela é uma fármaco, na verdade, mas ela é flexural e ela é simétrica, né? Então, daí deram o nome de síndrome do babuíno. Isso foi lá no início. Depois, eles viram, assim, que existe mais de um tipo de síndrome do babuíno, né? Existe a síndrome do babuíno que é relacionada a dermatite de contato. Então, você tem um contato com uma substância e faz
a lesão bilateral, simétrica e tal. E assim, eu vou Dermatite falar um de negócio contato pra vocês. sistêmica, né? Que o pessoal chama. Exatamente. Não, aí tem a dermatite de contato por droga tópica, tem por sistêmica, e a SDRIF, o que a gente chama hoje de SDRIF, na verdade, não inclui mais os pacientes que têm dermatite de contato, é só fármaco, né? Sem dermatite de contato. Então, assim, é uma daquelas doenças, Fábio, não sei se você concorda, que a gente que não ouviu falar não sabe o nome. Mas depois que você viu, cara, nunca mais você erra esse diagnóstico, porque é tão característico e explica, dá nome a um negócio que você já deve ter visto na sua vida profissional, mas que você olha e fala assim, cara, que porra é essa? Porque é simétrico, é como se fosse desenhado, parece que o paciente forjou até a lesão, né? Os casos que eu já vi, assim, eu peguei um paciente que tinha assim no pescoço, dos dois lados, assim. Eu falei assim, cara, esse cara aí deve estar forjando isso aí. Ele passou alguma coisa para me enganar, entendeu? De tão simétrico e desenhadinho, né? E esse caso que está lá no Telegram me pareceu uma síndrome de Drift também. Então, síndrome do babuíno, acho que até, viu, Carminha? Não sei se você está aí acompanhando a gente hoje, eu acho que poderia ser até um caso para pensar numa publicação, viu? Porque eu dei uma rodada aí, antes de vir aqui para a live, para ver se tinha alguma relação com o Covid. Não achei. Achei uma publicação, Fábio, de E o SDRIF parvovírus? O que você viu aí? com parvovírus não achei com hepatite A. Parvovírus é descrito também, mas eu estou com um artigo aqui na minha frente relacionado à hepatite A. Então, interessante, numa criança se contaminou Se por eu não me letalidade engano, aqui, tem um até garoto de 8 anos. Garoto de 8 e tem anos. uma variante que é unilateral, não tem? Tem também. Tem Tem uma também. Mas variante aí já é que não complicado, é né? Aí já... simétrica. Bom, o diagnóstico diferencial da SDRIF, Fábio, quer comentar? A JEP, né, que Não, você já falou. pela morfologia me lembrou a JEP. Cara, para mim aquilo é um quadro de fármaco, e aí é uma questão de classificação e ajuste, e o fato de ser fármaco, para mim, não exclui a relação com o Covid, não, pelo que eu É. já expus, Ó, entendeu? eu vou dar uma coladinha, que nem o Fábio fala de vez em quando, que é muita coisa. Então, assim, 5 critérios diagnósticos para SDRIF, gente. 5. Vamos lá. Ó, 1. Exposição à droga sistêmica. No caso da paciente, teve várias, mas foi a claritromicina. 2. A lesão bem delimitada e vermelho vivo, com eritema muito rico, muito vivo, né? 3. Tem que afetar, se possível, nádega e área genital, mas pelo menos mais uma flexura, para você dar o nome de SDRIF. 4, simétrica, né, e limitada em área de dobra. E 5, muito importante, sem alteração sistêmica. Não é como a DRESS, não é como a necrólise epidérmica tóxica, não é como o Steven Johnson, não é como a AGEP. Ela não tem manifestações cutâneas, não tem febre, não tem... No máximo que você vai ver é prurido. O paciente se queixa de prurido local, entendeu? Então, tá E aí. uma coisa Quem não interessante, conhecia... Ó, a Jana ainda tá gostando, show de bola. Obrigado, Jana. SDRIF, mais uma para vocês colocarem aí. Ó, olhou a foto, olhou, dá uma olhada no babuíno, dá uma olhada nas fotos. A gente pode pegar umas fotos de SDRIF de outros pacientes e botar lá no Telegram também. Nunca mais na vida vocês vão errar esse diagnóstico. Porque ele é um diagnóstico assim... Os americanos têm um termo para isso, Fábio. Tem uma palavra, chama-se compelling. Compelling é isso aí. Você olha e fala assim, cara, isso aí é SDRIF, isso aí é síndrome do babuíno. Quem já viu não erra mais, tá? E não é uma coisa assim tão comum. E é mais rara. Então é legal para... Né? E me parece que não tem nada descrito para Covid, tá? Bacana esse caso, né? bem Muito bacana. interessante, Muito e bacana. até eu ia falar alguma coisa, eu esqueci. Se eu esqueci, não era importante. Vamos, então, Qual o pro... tratamento para SDRIF? Ó, a Eni está perguntando. Ó, Eni, olha Eu só. lembrei qual era o lance, é importante. Corticoide e tirar o remédio, né? Basicamente é isso. Você corticoide, né? Não tem jeito. Para gente que é dermato, vai por aí, né? Tirar a droga, né? Identificar a droga de retirar. Tem várias drogas relacionadas, tá? Esqueci de falar nisso, né? Além da claritromicina. Então, o artigo que eu selecionei, que eu botei no grupo, era também por claritromicina. Um artigo publicado nos Anais Brasileiros. Legal, né? Artigo aqui do Brasil, o que eu botei no grupo. Mas tem por fluoracil, tem por várias drogas, né? Engraçado que não pelas drogas comuns, por dipirona, Ó, anti-inflamatória, eu seu não achei Aprígio tá SDRIF, não. famoso. Ele entrou, já falaram, Aprígio, tal. O Seu Aprígio é o Aprígio. cara mais famoso e bem vindo aqui do grupo. O Aprígio é um Não tenham exemplo, né? ciúmes do Aprígio, não pode, é Não tenho, proibido. ele tem um testemunho tão legal que ele botou lá pra gente que ele virou nosso, ó,
Ó, o Aprígio aí mandando um oi para a Raquel. Na verdade, as nossas sessões clínicas, isso aqui já está virando uma sessão clínica, né, Fábio? Já está virando uma grande família, né? Aprígio, seja bem-vindo, você é um exemplo. Todo mundo gosta de ver o teu testemunho. Quem não viu ainda, vai lá no YouTube do Pele Digital. Vocês vão ver que testemunho bacana. Bom, mas vamos lá que a gente tem que falar dos outros casos, né? Mas eu queria fazer só mais uma observação, porque a gente está tentando diferenciar, é viral ou é fármaco. Aí quando você vai no rash, que é imputado como causado pelo Covid, você vê um infiltrado linfocítico associado à degeneração vacuolar da camada basal, ou seja, em alguns casos tem eosinófilo. Histologicamente, muito difícil de separar de uma fármaco, entendeu? Então, isso geralmente eu falo, tirando doença tumoral, que é outra história, mas doenças inflamatórias, quando a clínica é complicada, dificilmente a histologia vem sozinha detonar. Só se for um caso muito atípico. É correlação clínico-patológica, história clínica mesmo. Não tem para onde correr. Eu já vou emendar aqui, porque o outro caso, vai lá, eu achei curioso. Foi meu pai que me ligou hoje à tarde. E aí ele me ligou pelo seguinte, que chegou no consultório um paciente, ele não me mandou a foto, mas esse eu acho que dá para, como a maioria do nosso público é dermatologista, dá para imaginar bem. Ele falou que era um quadro semelhante à psoríase rosa, ele falou que era muito parecido, mas não tinha aquela lesão mater, né? Não tinha aquela lesão mãe, grande, primária. E aí, o que ele me disse? Ele queria confirmar comigo os exames que precisaria pedir para diagnóstico de Covid e os marcadores de gravidade de Covid. E eu achei bem interessante esse segundo aspecto, os marcadores de gravidade do Covid. E aí eu perguntei se tinha febre, o paciente não teve febre, mas foi isso, um paciente, um quadro relativamente semana, 10 dias, isso não muda muito, mas aí chegou lá no consultório, lembra psoríase rosa, ele incluiu no screening de lesões tipo psoríase rosa, laboratório de gravidade e laboratório de diagnóstico de Covid. Aí eu perguntei aqui no nosso Telegram, eu não sei como é que eu vou abrir aqui. Uma das perguntas que eu fiz foi assim, e vamos ver se o pessoal... Num caso desse, Omar, essa pergunta é para você. Você sempre pesquisa Covid? Você só vai pesquisar Covid se for uma psoríase rosa atípica, ou seja, sem a mãe ou as outras variantes. Você só vai pesquisar se tiver febre ou psoríase rosa é diagnóstico clínico e não precisa de exame nenhum. Bom, olha só, obviamente que até 3, 4 meses atrás nem existia Covid, né? Então, acho que a mensagem desse caso, eu tenho discutido, porque eu tive 2 pacientes, que eu tenho bem fotografados, que são idênticos a uma psoríase rosa, tem lesão mãe, tem distribuição de psoríase rosa, mas era no caso de Covid. Na minha forma de ver, Fábio, isso não está sistematizado ainda, mas eu acho que é mandatório todos os casos de psoríase rosa se fazer a sorologia para Covid, porque é uma manifestação clínica que está sendo descrita, gente. Então, na minha forma de ver, eu já tinha tido essa impressão, eu tinha essa impressão antes da psoríase rosa. Psoríase rosa é um diagnóstico sindrômico. Psoríase rosa não é uma doença. Eu orientei uma tese uns anos atrás, da Sandra, lá do Espírito Santo, em que a gente biopsiou lesões de psoríase rosa, fazendo PCR atrás de ERP6 e ERP7. E a gente achou em alguns casos, não achou nos outros. Então, assim, eu sempre tive a impressão de psoríase rosa como uma doença sindrômica. É um padrão de reação. Muito mais do que uma doença. É um padrão de reação que pode estar presente em mais de uma doença viral. O que é, na minha forma de ver, psoríase rosa? É como Gianotti Cross. Gianotti Cross pode ser causado por Coxsackie, por hepatite, por citomegalovírus, por Epstein-Barr. Mas você olhando para um Gianotti Cross, ele é Gianotti Cross. Eu já tenho um caso de lesão Gianotti Cross típica em paciente com Covid, filho de um amigo meu, colega de turma. Então, mostrou, eu acho que a psoríase... Hã? Você mostrou. Já botei na aula, mostrei ontem. Pois é. Eu acho que psoríase rosa é um padrão de resposta, né? E que pode ser por ERP6, pode ser por ERP7, esses são os mais comuns, mas agora tem que entrar Covid. Então, na minha forma de ver, Covid é diagnóstico diferencial ou um fator causal para desencadear
talvez até melhor, dizendo assim, do que diagnóstico diferencial. Agora, o que a gente sabe também é que essas erupções maculopapulosas, né, os famosos rachas americanos, eles estão normalmente relacionados a formas mais brandas da Covid e não nas formas mais graves. A gente não está vendo essas lesões tipo morbiliforme, tipo sarampo, tipo pitirise rosa, nos pacientes de CTI. Os pacientes todos que eu fui ver fazer parecer, eu mostrei ontem, tem lesão acral, com petequia, com púrpura, acroisquemia, mas até mesmo urticária eu vi em paciente de CTI, mas eu não vi essas erupções maculopapulosas. Então, eu acho que marca até certo ponto um quadro leve para moderado no máximo, né? Então, eu acho que a investigação ela tem que seguir o padrão normal, que é o PCR, se for uma lesão precoce, ou mais provavelmente uma sorologia, e para os marcadores que a gente também discutiu ontem um pouco, e vai na aula do Luiz Paulo, e vamos discutir isso amanhã. Então, amanhã é imperdível, né? Então, dedímero, proteína C reativa, o próprio hemograma, mas, por exemplo, não tem indicação nenhuma de você ficar fazendo dosagem de interleucina 6, né? Que é uma coisa que está sendo preconizada, mas você vai preconizar isso quando você tem tempestade de citocina, padrão pulmonar grave, lesão acral petequial, não uma erupção pitirise rosa símile. Não sei o que você acha. Eu concordo. Difícil discordar do Omar, né, pessoal? Ele é bem fundamentado. Eu acho que é o dermatologista que mais está lendo Covid. Por sinal, talvez ele esteja lendo mais Covid até do que colegas que deveriam estar estudando. Mas não vamos entrar no mérito, ele gosta. E a gente já defende a ideia da limitação da pele em se manifestar, né? Então, até as doenças clássicas, a gente talvez possa entender como uma forma sindrômica e talvez doenças como psoríase, a gente consiga no futuro dizer psoríase tipo A, tipo B, tipo C, por conta de outros aspectos. Então, para mim, no contexto atual, não dá para ignorar, né? A gente está num momento de construção de identidade, vamos botar assim. A gente está tentando entender. E eu vejo uma seguinte oportunidade, Omar, e em cima dessa oportunidade eu vou te fazer uma proposta, já que você está um cara desbravador. A situação é a seguinte. Você é mais novo que eu. Você é mais novo que eu, você tem que ser mais desbravador. Mas não parece. Mas não parece. Não parece. Isso é que importa. Não, a questão é o seguinte. Existe uma oportunidade única da gente estar fazendo o diagnóstico em pacientes sem outros sintomas. E se isso for verdade, a gente pode estar ajudando de forma ativa no controle da doença. Então, esse é um ponto que a gente precisa responder claramente, né? Segundo ponto, a gente pode estar diagnosticando antes dos outros sintomas. Isso é Botox. Pessoal, que você não devia ter postado, você devia, porque aí você colocava assim, minha genética é fantástica. Agora o pessoal já sabe. A Lorena, mas para responder bem o Botox, assim, a Lorena, quando fez residência com a gente, ficou com a gente anos lá no consultório, de casa. Eu fui padrinho de casamento dela, por isso que ela tá me gozando. Falou que o Botox tá ok. Mas, na verdade, Lorena, okay. quem botou a foto do Botox foi minha mulher, não fui eu. Ela pegou e me entregou pro Brasil inteiro. Liberação de imagem, né? Ainda fez um bumerangue. Bumerangue, para piorar. Não, né? Pegou lá com o movimento. Mas vamos lá. Então vamos lá. Omar, a minha proposta é o seguinte. Eu tenho um formulário aqui em casa que eu uso para telemedicina, que ele é todo encriptado. Uhum. A minha proposta que eu vou te fazer aqui ao vivo é: monta um formulário inicial e um formulário de acompanhamento para a gente fazer uma captação de todos os casos dos colegas que acharem que é suspeito. Ótimo. E aí a gente volta depois para checar sorologia, essas coisas todas. Por quê? Porque a gente, cara, eu fiquei desanimado quando fui rever a parte da literatura. A gente corresponde a 12% dos casos no mundo e a gente não é nem 1% das publicações de pele, Omar. E quando é assim, é um caso, 20 revisões. Um caso, 20 revisões. Um caso, 20 revisões. Então, a gente tem condição de fazer melhor. Então,
A Tem. gente monta esse formulário, deixa disponível, o pessoal Acho uma ótima manda, ideia. vai ser encriptado e aí a gente faz uma tabulação desses dados e aí a gente publica. Não vai aparecer o nome de todo mundo, mas acho que aí o nome não é o importante. O importante é a gente ter essa informação. Porque se a gente conseguir concluir, Sabe o que você pode ajuda, né? fazer? Sabe o que você pode fazer? Você pode publicar, vou te dar uma ideia. A gente pode publicar assim, chama de Brazilian Group for COVID A pessoa se inscreve e faz Research. parte. Exatamente. Aí quem assina o artigo é o Brazilian Group for COVID Research, o Grupo Brasileiro de Pesquisa em Covid. E aí você lista num anexo à parte todo mundo que contribuiu. Que obviamente Pronto. se tiver 200 contribuindo 100, você não pode botar o nome de 200. Mas você pode, entendeu? Faz dessa maneira. Aí resolve o problema. E aí é muito legal, né? Vamos A gente já organizar está isso, recebendo, então? o que eu recebi de caso, cara, de Covid, foto é uma loucura, no Brasil inteiro. Porque a gente só E eu precisa procuro sistematizar as informações. sistematizar. Então a gente tem vão ser duas coisas legais. Primeiro que você vai ajudar, quando a gente montar o formulário, a gente ajuda as pessoas a quando suspeitar e o que fazer quando suspeita. E como acompanhar. Porque tem muitas dúvidas. Então, caso de Grover, sorologia indefinida. A gente viu que tem casos de Grover-like. A gente tem muito O para pessoal já deu o construir. nome aí de Pele Digital Brazilian Group. Mas não me gozem, não, de botar um nome em inglês, mas é porque Tem senão a isso, gente mas não o pessoal publica, usa. né? Não, senão não publica fora. Então, se botar grupo brasileiro, não sei o que, aí nego não valoriza. Aí tem que botar em Vamos inglês, botar porque a Digital língua. Skin. Pode. Olha só, então é isso. Pitiris e Rose, e o Fábio não explicou aí para todo mundo, nós estamos com casa cheia, chegou a ter 148, hein? Agora está com 133. E não avisamos, hein, direito dessa por causa do gato Não do avisamos Henrique. nada. Bom, o Fábio é um cara muito na dele e tal, e não falou que o pai dele, a quem ele se referiu, é o professor Franciscone, um dos ícones da Original. dermatologia carioca, cara que sabe infectologia e dermatologia infecciosa pra caramba, mais do que ele, ninguém sabe paracoco, ninguém sabe leishmania, o cara é a fera. E, não é assim, mas todo mundo está nessa dificuldade, né? Como é que você rastreia esse caso? Mas, não vamos perder o foco, não. A gente ainda tem mais um caso para discutir, né? Que é um caso que foi mandado de madrugada. O Henrique me mandou 2 horas da manhã esse caso. Então, eu vou contar que é verdade, tá? Ele me mandou 2 horas da manhã e esse caso me passou despercebido porque eu não olhei direito as mensagens loucas que o Henrique me manda 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Esse cara é maluco. Não sei se vocês sabem, eu vou dizer que é verdade. Ele não dorme durante a noite. O Henrique, ele começa a trabalhar de meio-dia e ele vira à noite, ele vai dormir 6 horas da manhã. E ele fica mandando mensagem para gente, 2 horas, 3 horas da manhã, não sei o quê. Eu, obviamente, eu não durmo muito tarde. E aí, às vezes eu perco uma mensagem ou outra. Mas, assim, é legal porque o Pele Digital, Fábio, está sempre online, né? Porque, assim, tem gente que dorme... Eu durmo mais cedo, o Fábio é o cara mais normal. Eu voltei para a para rotina agora, eu tô de manhã. Agora, E o Henrique vai dormir 7 horas da manhã e acorda meio-dia. Ele é o agora nosso eu tô backup de normal. madrugada. Então é isso. Bom, e aí, isso aí, ele está dizendo aí, é para poder a coisa funcionar. Mas enfim, e aí ele colocou de madrugada esse caso. Henrique, vê para mim aí, eu não lembro o nome da colega que mandou o caso para gente. Esse caso ele já colocou lá no grupo de Telegram também. E são lesões petequiais, né? Ela não descreveu esse detalhe, mas dá toda a impressão no exame clínico de serem púrpuras palpáveis, basicamente membro inferior, também no paciente com Covid. Mesma impressão clínica que eu tive. Mesma impressão. Então, a pergunta para a gente discutir é o seguinte: lesão petequial, púrpura palpável, membro inferior, Covid, dá para fazer a correlação? Não dá? O que entra de diagnóstico diferencial? O que você acha, Fábio? Nesse caso aí que a gente recebeu. Na aula do nosso colega nefrologista, ontem, que aula, né? Eu preciso falar com pausa aqui. Que aula! E uma coisa que me chamou a atenção, que ele não é um médico novinho, ele já é um médico experiente, né? Já. Mas design dos slides super bem estruturados, imagens bonitas, super... Então não tem dessa. Você escolhemos quando você a dedo, quer, né, você os faz. professores. Top de linha. Top de linha. E ele mostrou, né? Doenças que gostam de endotélio
podem gostar de rim, de pulmão e de pele. Não tem para onde correr. Doenças endoteliais, se não for uma coisa muito específica no endotélio, se pegar o endotélio, a chance de pegar a pele é grande. Tanto é que vasculite, né? Quem estuda vasculite cutânea tem que entender de manifestações pulmonares, manifestações renais, manifestações cutâneas e neurológicas. Então acabou que encaixou super bem a programação ontem. E a impressão clínica que eu tive, Omar, foi exatamente a tua, de olhar, pô, isso é uma Viviane, púrpura. Fábio, Viviane que encaminhou pra gente. Caso da Viviane. Que fotos Viviane. legais, caso muito Sensacional, interessante. esse caso mesmo. já está lá no Telegram. Púrpura petequial. Então, assim, dá para ser, mas assim, você olhando um caso daquele, fora da epidemia de Covid, você pensaria em quê? O que vinha à tua cabeça? Um enox online? Não, aí vai no... A pergunta de lesões vasculares, né, são sempre as mesmas. Induzido por drogas, isso é básico. Então, você viu lesão vascular na pele, você tem que ver rim e pulmão está bem ou não está bem. Porque se o rim e pulmão estiverem doentes, é uma história. Se rim e pulmão estiverem limpos, tranquilos, sem doença sistêmica, aí é fármaco ganha de longe, né? Fármaco vai. Deixa eu fazer um parênteses. Eu acrescentaria na tua lista de rim e pulmão, você falou de rim, você falou pulmão, né? Rim e pulmão. Ah, então tá bom, porque eu ia acrescentar Churg-Strauss, que aí pega muito pulmão, então tá perfeito. Eu que me distraí aqui, tá certo. Então rim e pulmão tá bom, vai para fármaco, né? Então, ele até falou púrpura trombocitopênica. Então, para quem gosta de morfologia como eu, você não vai confundir púrpura com vasculite. São clinicamente diferentes, apesar de serem muito parecidas, né? Numa análise rápida, você pode confundir, mas com treino não é mais para confundir. Doenças petequiais, aí é outra história, né? Outra história. O que pode confundir às vezes é quando a doença é muito agressiva e aí você vê mais a fase necrótica dos vasos e aí você tem muita dificuldade de perceber se a necrose começou com uma inflamação ou se a necrose começou com uma obstrução. E aí você tem que ir catando mesmo, agulha no palheiro para pegar a lesão que vai representar. Porque depois que fere o vaso, Omar, você não consegue mais dizer. Porque obstrução necrosa chama neutrófilo. O neutrófilo destrói e obstrui. Então você não vai mais conseguir. E aí você vai ter que ver os órgãos. Lógico, olho ajuda, porque alguns pegam mais olho. Então, infelizmente, a gente não tem mais, igual a gente fala dermato raiz, né? Aquele oftalmo raiz, que entende de fundo de olho, analisa a retina top, porque eles conseguem ajudar muito a gente nesse sentido, o cara que é power. Um neurologista sensível, ele pega alterações sutis que ajudam muito nesse diagnóstico, né? Porque uma mononeurite em fase inicial, ela passa despercebida, tá? E os caras avaliam quadros de vasculite e não fazem exame neurológico. Como é que foi o exame neurológico? Não, tá lúcido, orientado e tal. Não, é difícil, cara. Assim. E aí, sem a informação clínica, aí o cara sai pedindo exame. E aí se confunde. Isso, quando a gente for falar das falácias de cognição e falácias de raciocínio e vieses, a gente pode falar dos falsos positivos, né? Tanto é que na cirurgia tem os incidentalomas. A quantidade de gente que opera coisa que não tem é porque sai pedindo exame. Mas voltando aqui, antes do Covid, eu não pensaria... Eu tive um professor que me dizia: quem não entende o que pede, não entende o que encontra. Se você não sabe por que está pedindo o exame, ele não vai ser útil para você. Você vai ficar com mais problemas para resolver. A tua equação vai aumentar o número de variáveis, mas você não vai chegar a nenhuma Exemplo clássico é o conclusão FAN, né? Exatamente. Como eu já atendi paciente com FAN positivo, que não tinha absolutamente nada, e a família estressada por causa do número, né? Pediram um FAN. Só acrescentar uma coisa, Fábio, em cima do que você estava falando, a questão de você checar. Então tem 3 coisas aí fundamentais, gente. Se certificar que a púrpura é palpável ou não, porque se é palpável, você imagina que tem um acometimento
Inflamatório, né? vascular inicial e não secundário, né? Mais a posteriori. Então você tem realmente uma vasculite, não só uma lesão petequial. Isso é uma coisa. A segunda coisa, o Fábio já adiantou, ver como é que estão os órgãos, né? Se você tem rim acometido, pulmão acometido. A terceira coisa, fundamental, é a epidemiologia. Você até tem vasculite na criança, mas vasculite por droga, mas predomina claramente as causas virais. Enquanto no adulto é o oposto, né? A tendência é que Lembra você pra vai se gente os principais sensibilizando. vírus associados à vasculite, Você né? pode ter, para Enox Online, você pode ter Coxsackie, você pode ter parvovírus, dá bastante, as viroses respiratórias. Agora, você falou, eu não sei se coronavírus entra na lista de causas de Enox Online, porque, assim, coronavírus, a verdade é que estava fora né, da Radar, nossa né? tela, do nosso radar. Então, assim, parvovírus dá, Coxsackie dá, são causas de virose respiratória, provavelmente coronavírus deve dar também. E aí, quando você vai para o adulto, inverte, né? A tendência é que seja por droga. Pode ser por infecção, mas é mais raro, né? E como Enox Online está muito relacionado à infecção viral, é classicamente uma lesão de vasculite na infância, na adolescência, e não tanto na idade adulta, né? Bom, mas vai lá, eu E acabei te interrompendo. não, e lembrar das hepatites, né? Principalmente hepatite Hepatite, sim. C, hepatite B, HIV sempre entra. Eu já tive caso de vasculite induzida por estreptococo, que melhorou com benzetacil. Então, você ter inflamação vascular parainfecciosa Acabaram de postar aqui, Streptococo, bactéria. O pessoal lembrou. tá bem acompanhando aqui, muito bom. Isso aí. Então, tá aí, tá na área. E aí a investigação é essa, é você biopsiar, fazer imunofluorescência, se tiver acesso, avaliar rim, urina de 24 horas, não basta o EAS. Então, é uma conduta médica e profilática, entendeu? É uma coisa que a gente não pode abrir mão do que a gente conquista, sabe, Omar? A gente não pode se dar o luxo de esquecer. Isso, para mim, não entra, sabe? É uma coisa que tem que estar junto. Por isso que esses fóruns são fundamentais. Porque é difícil lembrar de tudo. Mas, poxa, quando o colega lá tá falando de Guillain-Barré, aí ele fala de Miller-Fischer, aí bate, caraca, eu tinha esquecido dessa variante. Aí o cara vai, aí ele mostra lá que o Guillain-Barré tem 5, 6 tipos. Pô, tem 5, 6 tipos. Então, você já não é mais pego de surpresa, né? Eu lembro que o professor brincando assim, fala, o dermatologista tem que fazer uma coisa quando pega TC. Olha o nomezinho na esquerda e põe o nome na esquerda, porque aí você está segurando do jeito certo. Então, pelo menos botar na posição. Não vê trocado, Imagina, né? Olha só, a Ana Maria está perguntando assim: paciente com púrpura, o que fazer primeiro, como se medica inicialmente? Olha só, Ana, lembrar o seguinte: púrpura não é uma doença, é um padrão sindrômico, é um capítulo de livro. Então, a primeira coisa é pensar e investigar o diagnóstico, né? Porque muita coisa pode dar púrpura. Se você tem, por exemplo, um diagnóstico diferencial possível para púrpura, é dengue. Dengue a gente tem no Brasil inteiro. Agora, quando você tem púrpura palpável, muda um pouco, né? Por exemplo, para dengue, você espera mais uma lesão equimótica, uma lesão petequial, mas não necessariamente palpável, né? Púrpura palpável. Então, respondendo a tua pergunta de uma forma prática, tem que investigar. Porque, por exemplo, no Enox Online, você pode fazer corticoterapia, mas, por exemplo, para a púrpura da dengue, você não vai fazer. Então, não trata tudo da mesma maneira. Da mesma forma que você não pode chegar para um paciente nunca e dizer assim, qual é o seu diagnóstico? É farmacodermia. Eu vejo muito meus alunos falando isso para mim, Fábio. Qual é o diagnóstico aqui na sessão clínica? Farmacodermia. Farmacodermia, tem vários alunos aí me seguindo aí hoje, eles já sabem, eu falo sempre para eles. Isso é o nome do capítulo de livro. Um dermatologista posso passar bem treinado um fluxo para eles? não pode bem falar fácil. farmacodermia. Oi, fala. Fluxo fácil. Púrpura. Eu estou conversando com um colega que ainda não está entendido nos aspectos dermatológicos. Púrpura. Você vai ter que identificar, é por sangramento, é por inflamação ou é por obstrução. Então, é a primeira análise.
Segunda análise, velocidade de aparecimento. Foi uma coisa que apareceu lentamente? Ou foi uma coisa que apareceu em semana? Ou foi uma coisa que apareceu de ontem para hoje? Então, eu acho que esse é o segundo ponto fundamental. Eu acho que o terceiro ponto fundamental é sintomatologia sistêmica. Com esses três, mesmo que você não entenda morfologicamente detalhes da pele, você já vai direcionar de uma forma muito orientada. E aí, você vai no capítulo, causas de... Olha lá, tá escrito. Então põe no nosso grupo pra gente discutir, não é isso, Omar? Põe no grupo que a gente discute. Isso aí. O pessoal está perguntando da hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida dá muita púrpura, a gente vê bastante. Mas hidroclorotiazida, classicamente, você vê muito lesão em área fotoexposta, né? Lesão com fotossensibilização. É o clássico da hidroclorotiazida. O Aprígio é teu fã, Fábio. Você não pode... O Fábio abriu a boca, o Aprígio já está dando parabéns, Fábio, não sei o que e tal. Pelo menos um, né? Dos assim, 140, um gosta de mim e 140 gostam do Omar, né? Não, assim você está deixando aqui, tanto a mim quanto ao Henrique, com o coração na mão, porque você é o cara que todo mundo adotou nesse grupo, o Aprígio foi adotado, eu vi aqui que ele é um fofinho, é um gatinho, uma gracinha, todo mundo chamando o Aprígio de... Aprígio, você é casado? Coloca aí, por favor, pra gente. Você é casado? Sua esposa sabe que você está sendo... torpedeado online por um monte de gatas dermatológicas chamando você de gatinho, fofinho? Eu queria saber, agora fiquei na dúvida, né? A Ana chegou, ela complementou aqui de uma forma interessante. É difícil esperar exames, por isso perguntei. Ana, o dermatologista ele perdeu o hábito de internar. Se tem meia possibilidade de gravidade, interna e faz os exames internados e libera no dia seguinte. Isso aí. Se você não vai para o hospital, não tem problema. Você faz uma carta encaminhando, deixa o teu celular com o paciente. Quando ele chegar lá no pronto atendimento, você conversa com o médico assistente e diz o que você está querendo. É assim que funciona em hospital particular. O cara segue o que o médico assistente está orientando. E quem interna é quem está lá. Então tem as duas opções. Se você não tem o fluxo hospitalar, assuma o teu paciente, liga para o médico que está lá de plantonista e dá as tuas orientações. E conversa com quem está lá. Essa é a minha sugestão. Eu vejo, Fábio, 150 alunos, que loucura, com 55 minutos de live, isso é brincadeira. A gente nunca fez um top de público faltando 5 minutos. Isso é maravilha, ele está segurando mesmo. Parabéns. Hoje o Fábio resolveu mostrar o que ele veio. Olha só, eu vejo muito dermatologista com medo de internar paciente, com medo de solicitar a internação. E, na verdade, gente, nós somos uma especialidade clínica. Tem momentos em que isso é necessário. O paciente está com púrpura, está com dor abdominal, está com tosse. São situações, como o Fábio já destacou, que podem sugerir um acometimento de trato gastrointestinal, de rim ou de pulmão. São os órgãos mais afetados naquelas doenças que têm manifestação de vasculite na pele, mais graves, né? Então é isso, quando isso acontece, não pode mandar esse paciente para casa. O paciente está com dor abdominal. Isso pode ser um acometimento, pode ser uma doença de Degot, pode ser a própria Knox-Schonlein, então tem que investigar, não dá para mandar para casa. Então, assim, tendo esse cuidado... 2 minutos, então beleza, tá todo mundo animado hoje aqui. Eu tô, assim, realmente muito surpreso, viu, com esse feedback tão forte que a gente está tendo hoje. Eu acho que deve ser ainda reativo do que a gente viveu ontem e preparatório para o que a gente vai ter amanhã. Então, amanhã... a gente discutiu os 3 casos. Eu vou só falar um pouquinho do dermatocovid e vou passar para o Fábio terminar. Então, amanhã, gente, olha só, imperdível. A gente vai ter muito legal, um fórum de discussão, primeira linha, sobre tratamento de Covid, com pessoas escolhidas a dedo. A gente tem ótimos palestrantes para amanhã, para falar um pouquinho para vocês da parte de TC, de raio-x, para que vocês não fiquem chupando o dedo. Caramba, eu sou dermato. Não. O básico você tem que saber. Acabou aquele tempo que dermato só ficava olhando pele e não queria saber de mais nada. Não pode ser assim. Não pode ser, tá? Agora tem que saber se virar em tudo. Não é só na pandemia, não. A vida agora é outra. Bom, estou me despedindo. Vou passar para o Fábio, ele fecha aí a nossa live de hoje à noite. Então, pessoal, só para dizer que a gente sempre acha que vai cansar, mas pelo jeito o pessoal gosta. Amanhã no almoço, eu e o Omar, a gente vai fazer as considerações da semana, que foi uma semana maravilhosa, fechar. E já com novidades, né, Omar? Porque a gente